Agora, para o próximo exercício, ele fala sobre sistemas de EDOs, tá? Já vou me adiantar aqui que é o seguinte: para resolver o exercício 7, a gente não precisa saber disso aqui, tá? Eu vou explicar depois por quê. Mas, vou explicar também sistema de EDOs, caso tenha alguma questão que de fato precisa aí dessa lógica de sistema de EDOs, tá? Isso aqui parece complexo, mas não é também, tá? Só é mais confuso. Mas qual é o princípio de um sistema de EDOs, né? A ideia eu uso aqui quando a equação diferencial que eu tenho é de uma derivada de ordem superior, tá? Então, o que a gente viu, os métodos que a gente viu para resolver o exercício 6 eram para você resolver equações diferenciais de uma derivada de uma ordem só, né? Você tinha o y' igual a f. Aqui é o caso de você resolver para y2' ou 3', enfim, aqui essa parte aqui está generalizado para um y, uma derivada na ordem n, né? E aí você vai ter uma função f que vai estar em função de t, né, que é a sua variável da função y incógnita, e em função de todas as outras derivadas. E aí, nesse caso, para eu ter o meu problema do valor inicial, eu preciso que o enunciado me dê um valor inicial para cada derivada, tá? Menos aquela que é da equação diferencial, da mesma forma que estava no outro problema do valor inicial, tá? Isso aqui pode ser um pouco assustador, mas assim, a prova não vai te dar uma derivada maior do que 2, tá? Então, sempre vai ser uma segunda derivada. E qual é a lógica aqui? É interessante, né? Qual é o processo para resolver esse problema? Você vai pegar uma variável que a gente vai chamar de u, e aí você vai definir que o 1 vai ser igual a y, aqui. O 2 vai ser y'. Quanto que é y'? Desculpa, y' não. Vai ser u1'. Quanto que é u1'? É y', né? Então, o 2 vai ser y'. O 3 vai ser a derivada de U2, ou seja, a derivada segunda de y'. E assim por diante. Então, o 4 vai ser a derivada terceira de U'. Enfim, desculpa. O 4 vai ser a derivada terceira de y, tá? E assim por diante. Então, sempre que um U, alguma coisa, vai ser a derivada do U anterior, tá? E aí, você vai construir essa resolução de qual forma? Então, ó, esse exemplo aqui, ele é fácil pra gente entender. A gente tem essa equação diferencial, certo? Então, a derivada segunda de y, ela é igual a menos o y, tá? E aí, você me dá um valor inicial de y e o valor inicial de y'. Porque para ter o problema do valor inicial, eu preciso do valor inicial em cada valor de cada derivada anterior àquela que é da minha equação diferencial de fato, tá? E aí, então, você vai definir que o 1 vai ser igual a y e o 2 é igual a y'. E aí, o que você vai escrever? Aqui, ó. Então, a derivada de o 1 é igual ao 2. Beleza. E como é que é a derivada de U2? A derivada de U2 é o quê? Derivada de y', que, portanto, é y2'. E quanto que é a derivada de y2'? É menos y. E o que é y? É o linha. Tá? Então, aqui, menos o 1. O linha não, desculpa. Menos o 1. Tá? Então, tem esse jogo aqui. Ó, vou explicar de novo que talvez tenha ficado um pouco confuso. Pera aí. Vamos lá. De trás pra frente, então. Derivada de o 1 é o 2, por definição. Derivada de U2 é o quê? O 2 é y'. Então, a derivada de y' é y2'. Quanto que é y de 2'? É menos y, segundo a equação que ele me deu. Quanto que é y? Y é o 1.
Então, a derivada de U2 é igual a menos U1, tá? E isso aqui tá sujeito a essas condições iniciais de U1 e U2. Cara, como que eu vou resolver isso aqui? Muito simples. Eu vou pegar e eu vou dizer o seguinte. Isso aqui... Ai, meu Deus, muito torto. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, ó. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser... Eu não tô conseguindo fazer uma linha reta. Então, ó. Isso aqui vai ser um problema de valor inicial. Tá bom? Essa linha aqui de baixo vai ser um segundo problema de valor inicial. De tal forma que os dois não necessariamente se conversam, tá bom? Eu posso resolver os dois separadamente. E como que eu vou resolver eles? Usando os métodos que a gente viu anteriormente, tá? Porque aqui eu tenho a derivada de U1 igual a um valor e a derivada, e o valor inicial desse U1. E aqui eu tenho a derivada de U2 igual a um valor, e eu tenho o valor inicial de U2. Qual é a diferença aqui? Eu vou ter que fazer essas duas coisas juntas, tá? Então, a ideia aqui não é fazer uma iteração em U1 e depois fazer as outras iterações de U2. Não, eu faço as duas coisas juntas. Então, fiz uma iteração de U1, vou usar isso para iterar o meu U2, tá? Ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente chama isso de... Então, agora, vamos voltar para o exercício 7 e entender por que eu tava falando que, enfim, a gente não vai precisar usar nada do que eu falei para resolver ele. Ele fala o seguinte: ao usarmos o método de Euler para resolver o sistema de EDOs, e aí ele me dá, então, o sistema de EDO ele vai ser dado por um sistema matricial mesmo, tá? E aí, por isso que ele me dá nessa forma. Então, x' vai ser igual a vezes x. Isso são matrizes. Em que o x', ele vai ser a matriz dos vetores. Cada vetor é uma função, certo? E essa função é linha. Então, seria, por exemplo, 1', 1, 2'. Aqui, quando a gente volta aqui pro... Isso aqui seria o meu x', tá? Aí, beleza. Isso, então, vai ser igual a A vezes o xt, tá? Então, esse x seria... cadê? Esse x seria isso aqui. E aí, a gente tem aquela... A matriz de coeficientes tá aqui, né? Isso multiplicando dá nesse sistema, tá bom? Então, beleza. Aí, ele me fala... Opa! Aí, ele me fala qual é a minha matriz x e qual é a minha matriz A. E ele me dá o valor inicial de x0. Então, o que isso aqui quer dizer? Ele está me dando os coeficientes e aqui as funções. Então, eu sei que esse x' vai ser x1', x2'. E isso, para eu montar esse sistema daqui, esse sistema aqui, então eu só preciso multiplicar essa matriz A por essa matriz x. Só que vamos perceber que a gente tem um zero aqui e um zero aqui. Ou seja, no fim das contas, a minha derivada de x2' não vai depender de x1. E a derivada de x1 não vai depender de x2, né? Então, eu posso tratar isso como dois problemas completamente separados, tá? E aí, aqui ele me dá a solução inicial. Então, esse aqui é o valor inicial de x1, esse aqui é o valor inicial de x2. Então, ele tá partindo de 0, certo? T igual a 0. E ele quer aproximar até t igual a 1, com o passo 1 sobre 15. E aí, ele me pergunta qual é o módulo do erro. Para eu saber o erro, eu preciso saber a solução analítica, tá? Mas nesse caso, não é difícil de você ter a solução analítica, né? Às vezes parece um pouco assustador, né? Tipo, como é que eu vou resolver meu EDO? Não sei resolver meu EDO. Tem que pensar um pouquinho,
Aqui eu vou ensinar também como resolve pelo Python, mas assim, se você for resolver na mão, não é muito difícil, não é só pensar. Então, a gente tem aqui, vamos pro resolução do sistema primeiro. Ó. A gente tem a matriz A e a matriz X, tá? Eu coloquei aqui, então aqui tá a matriz A, 5 sobre 8, 0, 0, menos 5 sobre 2. Isso vezes, então, meu x1, x2. Isso aqui, então, é bem fácil a multiplicação, né? Vai dar o 5 vezes x1 sobre 8 e menos 5 sobre menos 5 vezes x2 sobre 2. Então, isso aqui, se eu for igualar naquela equaçãozinha que ele montou pra gente, né? x' é igual a x. Então, você vai ter que x1' é igual a 5x1 sobre 8. E x2' é igual a menos 5x2 sobre 2. Quando eu tenho que a derivada de uma função ela é igual a ela mesma multiplicada por alguma coisa, eu tô falando sobre e elevado a x, tá? Eu tô falando, porque e elevado a x é aquela função que é igual, a derivada dela é igual a ela mesma, né? Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, aqui o fato de eu estar multiplicando por 5 sobre 8 quer dizer que eu tô falando de e elevado a 5 sobre 8 vezes x. Né? Porque quando eu for derivar, eu vou descer esse 5 sobre 8 e vou multiplicar de novo por e elevado a 5 sobre 8 vezes x. Que mais você precisa saber para você achar a sua função exata, né? Porque aqui a gente tem um problema parecido com quando a gente faz integral indefinida, né? Que você tem aquelas constantes. Então, o que seria a sua constante aqui? Vai ser definida pelo valor inicial, né? Então, por isso que a gente tem... Por isso que a gente tem o problema do valor inicial. Porque qual é o papel do valor inicial? Ele fixa a tua solução, né? Aqui, se você simplesmente me desse que y' é igual a 5y sobre 8, você vai ter infinitas soluções. A partir do momento que você fala pra mim que esse y0 é igual a 6, então eu sei exatamente qual é a solução, tá? E nesse caso vai ser, então, 6 vezes e elevado a 5 sobre 8 vezes x. Tá? Mesma coisa pro outro número, só trocar ali os parâmetros, tá bom? Beleza. Então, aqui, a gente vai aplicar os métodos. Eu vou aplicar cada método 2 vezes. Um para a primeira linha, do x1, e o outro para a segunda linha, do x2. Então, aqui, ó, a nossa função f qual é? F é o quê? Y'. O que é Y', né? Nesse caso, a gente tá... eu mudei aqui, né, os valores, mas seria o x1. Então, aqui seria 5 sobre 8. Qual é o meu valor inicial? 6. Qual é o meu ponto inicial? 0. Aonde que eu tô querendo chegar? No 1. Sobre qual passo? 1 sobre 15. Tá bom? Mesma coisa pro x sobre 2, aplicado às funções do x sobre 2. Desculpa, do x2, né? Aqui, então, fica menos 5 sobre 2, e valor inicial 0. O resto é igual. Aí, aqui, a gente vai ver a tabela de cada um dos métodos sendo aplicados, tá? Então, assim, o passo estava 1 sobre 15, é bem longo, né? A gente tem 16 iterações, desculpa, 15 iterações. Então, a gente vê que aqui que é bem longo, fazer isso na mão daria bastante trabalho, inclusive. E a mesma coisa aqui pro outro, tá? E aí, o que ele quer da gente? Ele quer saber o erro. Então, qual foi o último valor que eu cheguei? No caso do x1 foi esse, né? 11,068. No caso do x2 foi esse, 0,5841. Beleza. Aqui, o que eu fiz? Eu resolvi a equação diferencial com métodos computacionais, tá? Essa função aqui, ela resolve equações diferenciais, tá? Então, aqui você precisa definir a tua variável como uma função, tá? Isso é uma classe do SymPy. E aí aqui você precisa definir também a derivada, não por aquele diff, né? Aquele diff ele só calcula. Isso aqui vira uma entidade, né? Que é a derivada de uma função desconhecida. Beleza. Então, sobre a condição do valor inicial igual a 6, tá? E aqui eu só coloquei esse para substituir, porque se você não coloca isso,
ele acaba te dando a resposta em termos daquela solução infinita, né? Em função daquela constante que tá em função de x0. Então, eu coloquei aqui só pra gente já ter o valor já do problema do valor inicial, tá? Então, aqui a gente tem a solução tanto para x1 quanto para x2. Então, aquilo que eu falei, né? 6 vezes e elevado a 5 sobre 8 vezes x. E aqui, 9 vezes e elevado a menos 5 sobre 2 vezes x, tá? E aí, esse daqui seria o valor exato do do x1 em 1 ou do x2 em 1, tá? Então, o que ele quer que a gente faça é comparar esse valor exato da minha solução analítica com o valor conseguido lá pela iteração. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente copiar, então, esse valor aqui que a minha iteração chegou, menos... Não, acho que eu fiz o contrário, mas tá tudo bem. Então, eu peguei o valor analítico, né, aqui, menos o valor lá que a minha aproximação chegou. Mesma coisa aqui. O meu valor analítico, menos o valor aqui que a minha iteração chegou. E aí, a gente tem aqui a resposta final, então, que o exercício pediu, tá? Aqui, opa. A resposta tá aqui embaixo, tá? Então, 0,14, 11, 2903, 0,15, 46, 15, 74, tá? É exatamente os mesmos números que a gente chegou aqui. Beleza. Continuando, ele me faz mais uma pergunta. Ele me fala o seguinte: ao executar 2 métodos do passo de Euler com 1 sobre 15, os valores aproximados obtidos para 2 sobre 15 de x1 e x2 são números racionais cuja soma é igual a. Beleza. Então, a gente até poderia ter pego daqui, né? Porque aqui ele tem o passo 2, enfim, tanto faz, né? Você pegar daqui ou fazer de novo. Eu fiz de novo só pra ficar mais curtinho, porque ali tinha um monte de número. Então, simplesmente exatamente o mesmo problema, eu copiei aqui, a única diferença é que o nosso B agora vai ser 2 sobre 15. Ou seja, eu vou executar 2 passos, tá? Então, B aqui também 2 sobre 15. E aí, a gente tem aqui a nossa tabelinha, e aí eu só somei, então, que seria esse valor aqui, 625 sobre 96, e 25 sobre 4, que foram as aproximações que a gente conseguiu. Somando isso, dá 1.225 sobre 26, que é a resposta do exercício, tá? 1.225 sobre 26. Aí aqui ele só coloca, então, a tabelinha para você comparar. A gente pode ver que deu exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui a primeira aproximação é 25 sobre 4, e aqui a primeira aproximação é 15 sobre 2. Então, é isso. Aqui, só para terminar, eu vou mostrar um exemplo de um sistema de DOs, tá? De fato, de uma equação diferencial dada em uma derivada de ordem superior, tá? Então, aqui a gente define o 2 como um símbolo, tá? Porque eu não conheço. E aí, o 1, então, vai ser igual a y, por definição. O 1' vai ser igual a esse, o 2, também por definição. E aí, aqui é onde eu, de fato, coloco os parâmetros do meu enunciado, né? O U2', que seria... Desculpa, o U2', que seria o Y2', tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa função aqui. Então, nesses valores iniciais, nesse intervalo com esse passo, esse aqui tá errado, é só... Enfim, é só por acaso você precise calcular o erro exato. Mas, enfim, aí aqui é o método de Euler, tá? Então, assim, o que muda aqui pro método que a gente estava fazendo antes? Aqui, em vez de ter uma função f, eu vou ter um vetor f, né? Um vetor de funções. Esse vetor f, ele vai ter o 1' e o 2'. E a cada iteração, o que eu vou fazer é substituir esse 1' pelos meus parâmetros, né? Então, eu vou pegar os parâmetros anteriores e substituir em cada equação, tá? É a mesma lógica que a gente fazia antes. Aí, aqui, eu vou, então, calcular sempre o meu y novo, né? O meu y'. Aqui eu tô chamando de y', mas você poderia, por exemplo, chamar de 1 e aqui o 2, né?
E aí, aqui o novo T também. E aí monta a matriz, né? Então, essa aqui, eu só ploto duas só para uma ser decimal, outra ser fração, mas... então, essa é a aproximação, tá? Então, seria a aproximação final que você chegaria aqui com esse algoritmo. Então, é isso. É a matéria finalizada. Muito boa sorte aí para vocês na prova.